Ok, meu amigo, venha comigo para a tela, vamos lá, para a gente dar conta desse negócio logo, venha comigo. Derivação, terror, a chamada derivação imprópria. Então, o que é a derivação imprópria? Então, anote aí, moçada, a derivação imprópria ou conversão, porque isso cai de balde em provas aí, tá? Derivação imprópria e algumas vezes as provas cobram da gente a conversão, tá? O que vem a ser, então, a derivação imprópria ou conversão? Processo de derivação que consiste na mudança de classe gramatical da palavra sem que sua forma se altere. Então, você muda a classe gramatical da palavra. Não existe uma irregularidade, né? A gente coloca aqui uma impropriedade, tá? Então é chamada de derivação imprópria, por quê? Você tem então lá a palavra que normalmente é utilizada numa classe gramatical, e aí a gente às vezes coloca, por exemplo, um artigo. Eu tinha um verbo, coloquei um artigo diante dele, ele passou a ser um substantivo. Então essa substantivação é derivação imprópria naturalmente. Mas a gente pode ter mudanças, né, de classe gramatical, aí a gente vai ter sempre a derivação imprópria. O que a gente mais vê em prova é a substantivação, colocar o artigo antes. Por exemplo, eu falo a palavra não. Não é um advérbio. Rapaz, não me fale isso, cara. O não é um advérbio. Mas eu poderia falar com você o seguinte, ó. Não aceito um não como resposta. Não aceito esse não como resposta, essa negativa, né? Esse não como resposta. Eu transformei o não em um substantivo. Tanto assim que eu posso colocar no plural. Esses nãos que você vem me falando não está muito bom aqui na empresa. Esses nãos. Até flexionei de acordo com o substantivo, tá? Então, a gente vai perceber isso daí. Quando você, então, você transforma a classe gramatical, você passa a ter, então, a derivação imprópria, tá bom? Olha só. Jantar, né, ó. Jantar é verbo, mas o jantar estava ótimo. O jantar. Tá bom? Então, o jantar estava ótimo. Jantar é igual a ideia do almoçar, jantar, né? É uma ação, é verbo. Mas se eu coloco um artigo antes, virou substantivo. Mudei a classe gramatical para substantivo. Então, a gente tem a derivação imprópria aí. Olha o próximo. Então, de verbo para substantivo. Não aceitei um não como resposta. Então, não é advérbio e passei agora a substantivá-lo. Coloquei um artigo aqui antes, ó. É um absurdo o que você está propondo. Absurdo, olha só, a ideia é absurda sua. Ideia absurda. Absurdo é um adjetivo, mas eu coloco que isso é um absurdo, virou substantivo. Então, substantivei aí, ó, já sabe derivação imprópria ou conversão. Comprei uma camisa gelo. Cara, a camisa gelo, tá? Ó. Comprei uma camisa cinza. Comprei uma camisa gelo. Veja só que a palavra gelo, ela está qualificando o substantivo camisa. A palavra cinza está qualificando a palavra camisa também. Então eu empreguei um substantivo, passei a dar um valor de adjetivo para ele. Tá legal? É justamente essa derivação imprópria, ou conversão. Ela tem um quê de especial. O quê é uma conjunção. Mas eu transformei, porque eu coloquei um artigo antes, ó, num substantivo. Não sei o porquê. Também o porquê é uma conjunção. Eu coloquei um artigo antes, transformei em substantivo. Voltando para cá, então, a gente limpa a tela para você fazer um print disso daí, para se divertir bastante depois e tal. Então, não se esqueça, né? A derivação imprópria também chamada de conversão. Às vezes em provas aí se pergunta, se pede, né? É justamente a conversão e não coloca imprópria não, porque todo mundo conhece imprópria, não se lembra da conversão, ele coloca lá conversão. Então fique bem ligado nisso, tá? Venha comigo, vamos lá. Hibridismo, cara, hibridismo é a formação de palavras combinando elementos de línguas diferentes. Em toda aula, para tudo quanto é curso meu, eu falo o que eu normalmente fiz nos meus concursos. O que é ideal você fazer no hibridismo? Primeira coisa que a gente tem notado, as bancas, né, as provas, normalmente não cobram efetivamente o hibridismo, mas de repente pode colocar numa das alternativas lá e tal. E normalmente quando a gente coloca lá o hibridismo, coloca alguma palavra que já estão nas gramáticas, né?
algumas palavras já estão na gramática. Então, o que é legal você observar? Você observar essas palavras que aqui eu vou colocar, tá? São as palavras de maior ocorrência em provas, tá? Mas, cara, não fique se descabelando com o hibridismo. Por quê? O hibridismo, ele exige da pessoa que ela entenda, opa, esse prefixo é grego e juntou com um radical latino. Ah, esse prefixo é latino e juntou com essa palavra que tem origem francesa. Cara, todo mundo sabe, né? A banca examinadora também sabe disso, né? Quem formula a prova também sabe disso. Isso não mede conhecimento. Você tem aquelas palavras-chave, tudo bem colocar, mas isso não quer dizer que vai medir conhecimento. Senão a gente pode pegar qualquer outra palavra lá, e a gente não tem que ficar decorando isso igual louco. Por isso que as provas não cobram assim, tá legal? Então o que é legal você fazer aqui no hibridismo? Você observar essas palavras, opa, essas aqui realmente misturam, ter mais ou menos uma noção, e aí, na hora da prova, né, ou na hora da questão que você vai fazer no seu estudo em casa e tal, você sempre partir por eliminação. Porque sempre partindo da eliminação, você consegue chegar à resposta correta. Tá legal? Então venha comigo, olha só. Temos aqui, por exemplo, ó, televisão, automóvel, genocídio, homossexual. Então se juntou grego, é o primeiro deles, tá? Ó, grego com latim, o segundo deles. Visão, móvel, sídio, sexual. Tá legal? Então juntou ambos aí. Aí marca isso para você ler depois, com calma. Lembrando que essas palavras, possivelmente, se cobrarem hibridismo, normalmente cobram essas palavras aí, ó. Goiabeira, então é goiaba, que é do tupi, e eira, que é própria do português, beleza? Sufixo aí. Abreografia, nós temos então português abreu e grafia, que é grego. Sambódromo, africano do samba e grego de dromo, beleza? Surfista, surf do inglês e do grego ista. Burocracia, então eu tenho o francês buro, né? E o grego cracia. Beleza, então aqui o que a gente mostrou para você, né, ó, no hibridismo, dá uma olhadinha nessas palavras aí, não quero que você fique aí decorando esse troço, beleza? Mas é apenas para ter uma noção legal mesmo e pronto, tá legal? Venha comigo, pegando mais uma aí, vamos lá. Então nós vimos aí o hibridismo. Onomatopeia, outra que não tem caído muito em prova, tá? Mas é legal a gente saber e ela é simples também a gente observar. Por quê? Ela ocorre quando se forma uma nova palavra por meio da imitação de sons. Seja voz de animal, né? Vozes de animais, seja o som que a gente imita de algum som da natureza, tá? De algum fenômeno da natureza, seja também pela repetição das sílabas. Tá ok? Então a gente procura imitar o som e com uma repetição de sílaba também. Então isso é a chamada onomatopeia, beleza? Vem aqui comigo, olha só. Então nós temos aí, ó, a palavra cacarejar, né, ó, é o cantar da galinha ou outras aves, né? Zumbir, que é o som do inseto, né, rapaz? O inseto tá zumbindo aqui no meu ouvido, né? Arrulhar é o som do pombo, tá ok? Imita o som do pombo mesmo, só você tentar se lembrar do som do pombo, né? Arrulhar. Crocitar é o som do corvo. Troar é o mesmo que trovejar. Troar, imita o som, tá vendo? E aí, há outros verbos que designam vozes de animais ou fenômenos naturais, como a gente colocou aqui, tá legal? E aí a gente tem tic-tac, teco-teco, olha só como a gente repete som, tentando imitar o som do tic-tac, do ponteiro, do relógio, tic-tac, tic-tac, teco-teco, reco-reco, bang-bang, aí tem uma ideia do bang-bang, ele partiu do inglês bang-bang, né? Ó. O ping-pong, batida de bolinha para cá, batida de bolinha para lá. O xixi, você já deve se lembrar mais ou menos por que desse som xixi, né? Imitando o som. O tric-trac, ele imita o som de fogos de artifício, na hora de soltar, né? Tric-trac, beleza? Saci
nome de uma ave e, por extensão, de um ente mitológico. E o saci tem um som que produz mais ou menos da forma como a gente fala aí, saci, beleza? Cega-rega é uma cigarra, por extensão a pessoa tagarela, cega-rega, 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 esse som também é imitação, essa palavra é imitação do som. Chinfrim, kikiriki, blá blá blá, zum zum zum, pim pam pum, beleza? Então o chinfrim é coisa sem valor, né? Muita gente fala, ih, rapaz, você é chinfrim, coisa sem valor, tá? O kikiriki é pessoa, coisa insignificante, né? A saída do i, mostrando aí a coisa insignificante, tá? Blá blá blá, zum zum zum, pim pam pum. Ah, beleza. Agora a gente vai entrar na siglonimização. Que raio de nome feio é esse, terror? Pois é, siglonimização é sigla. É você colocar sigla. Ah, terror, sigla é tranquilo, pô. Sigla a gente pega a primeira letra de cada palavra, né, uma construção, uma palavra maior, uma expressão, um nome de alguma coisa. Cada letra de uma palavra, iniciando a letra da palavra, a gente coloca a letra maiúscula, tem a sigla. É isso aí, justamente isso. Olha só. As siglas são formadas pela combinação das letras iniciais de uma sequência de palavras que constituem um nome. Eu tenho lá, então, IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. IPTU, Imposto Predial, Territorial, Urbano. Então, a gente pega cada letra inicial da palavra e aí a gente constitui a sigla, como aqui está IPTU, IBGE. Tá legal. Existe, então, a siglonimização, a sigla. E vai um detalhe que na nossa aula de substantivo a gente fala que para a gente pluralizar uma sigla, basta acrescentar um S. Tá legal? É só acrescentar um Szinho ali, sem colocar nenhum sinal gráfico. É só colocar um Szinho minúsculo ali e tá tranquilo. Beleza? Vem comigo, vamos lá. Acrônimo, então se eu quero falar, eu não paguei os IPTUs, então eu vou colocar IPTU e aí eu coloco o Szinho menor ali, só isso, tá legal? O Szinho é minúsculo, né? O restante maiúsculo e o Szinho minúsculo, só isso, nem mais nenhum sinal gráfico. Muita gente coloca um sinalzinho gráfico, não precisa de fazer isso não, tá legal? Nem é bom colocar, vamos à frente. Outro que vem a ser o acrônimo. O acrônimo, ele é um tipo de siglonimização, tá? O acrônimo também é vocábulo constituído pela junção das primeiras letras de várias palavras que compõem uma expressão, porém se pronuncia como se fosse uma palavra. Veja só que em IBGE a gente soletra, tá vendo só? IBGE. IPTU, IPTU. A gente soa cada letra, beleza? Cada som aí. E aqui no acrônimo a gente já tem como se palavra fosse, tá legal? E não soletrando como ocorre na sigla. Olha só os exemplos. Eu tenho a sigla PMDB. BNDES, tá vendo só? A gente soletra cada letra aqui, a gente fala cada letra disso daqui, ó, tá vendo só? Aí a gente tem a soletração, beleza? Já em FUNAI, eu não falo FUNAI, eu não falo ESAF, eu falo FUNAI, eu falo ESAF, como se palavra fosse. Tá vendo só? Então o acrônimo é isso daqui, ó. Você pronuncia como se palavra fosse. Já a sigla, você fala cada letra. Tá legal? Isso é a diferença de siglonimização para acrônimo. Justamente por serem lidos silabicamente, faltou um porzinho aqui, ó. Por serem lidos silabicamente, os acrônimos passam a ser escritos como palavra, FUNAI e ESAF, porque tendemos a esquecer que essas letras são sinais de palavras. Acaba sendo uma palavra mesmo, ó, FUNAI e ESAF, tá? A abreviação vocabular, então a gente falou da sigla, a gente falou do acrônimo, agora tem a abreviação. Consiste na eliminação de um segmento de uma palavra a fim de se obter uma forma mais curta. Por exemplo, eu uso cine no lugar de cinema. Eu uso foto no lugar de fotografia. Eu uso moto no lugar de motocicleta. E assim vão outros. Então você reduz a palavra. Não é sigla, não é acrônimo. Beleza? Cuidado com isso. Vamos lá. Neologismo. Neo é novo. Tá? Ó. Neologismo. Neo é novo.
Significa, então, uma palavra que não tem registro nos dicionários, e aí, de repente, alguma pessoa técnica na área acabou utilizando uma palavra porque não tinha outra que pudesse expressar aquilo, e acontece muito na linguagem técnica isso daí, tá legal? Seja na economia, na política, na filosofia. Muitas vezes você quer, então, atingir aquele sentido, na parte da tecnologia acontece muito também, e aí você faz o quê? Você pega, de repente, de uma outra área, você mistura ali um sufixo com um prefixo anterior, ou com um radical, chama isso aí, e aí, a partir daí, você lança a palavra, e aí tem que ter um cunho, né, naturalmente uma intenção comunicativa, não é por esquecimento, né, de a palavra não existir, mas tem que ter realmente um cunho ali produtivo na realidade, né, então mostrando uma intenção comunicativa, para justamente trazer um sentido novo, tá legal? Então vem comigo aqui, olha só. São, então, chamadas as palavras inventadas, palavras expressas pelo autor que ainda não foram registradas nos dicionários. Elas são inventadas por adequação ao discutido no texto, seja por fim poético ou não. A parte da técnica, por exemplo, né? E aqui, nós temos aqui a palavra cronocida. Cronocida. Cara, crono é tempo, sida é matar. Né? Então, o suicida, né? O homicida. Então, sida é matar e crono é tempo. Então, isso daqui é o quê? Um neologismo. Na realidade, foi uma brincadeira linguística que o autor utilizou para caracterizar aqueles que matam o tempo. Né? Ó, estão matando o tempo, fazendo palavrinhas cruzadas e tal. Então, até um texto em que o autor brincou com isso. Né? Ah, você é um cronocida, o que é isso? Né? É que está matando o seu tempo ali, fazendo um joguinho de palavra cruzada e tal. Beleza? Vamos à frente então. Limpando a tela, a gente tem aí a outra parte. Olha só, a gente viu então o quê? A gente viu a parte das palavras primitivas, os morfemas que compõem as palavras primitivas. Depois a gente acrescentou os afixos, né, que também são morfemas, para gerarmos então as palavras derivadas. E aí a gente vai falando dessas palavras derivadas, beleza? Falamos tudo aí, colocamos aí quais são os prefixos, sufixos e tal, beleza? Agora, a gente então falou da derivação, correto? Ó, nessa formação de palavras existe a derivação. Agora, a gente vai falar da simples composição. Então toma muito cuidado, quando você vai pegar lá o dicionário, está lá assim, elemento de composição. O elemento de composição, ele é uma palavra, ele é um radical, beleza? Ele vai se juntar a um outro elemento de composição, formando então uma palavra composta, beleza? Olha aqui comigo. Então a composição serve para a gente observar a diferença do que é uma palavra simples, aquela que tem apenas um radical, e a gente vê isso na nossa aula de substantivo e adjetivo principalmente, né? Então, a gente trabalha a palavra simples e agora a gente está entrando na palavra composta, tá legal? E essa composição ela é bem simples, venha comigo. É um processo pelo qual a palavra é formada pela junção de dois ou mais radicais, tá ok? Então, nesse caso, a gente vai ter essa junção de dois ou mais radicais, a gente vai ter essa composição, e veja, essa composição pode ser por justaposição ou aglutinação. Cara, lembra que a gente falou da justaposição? Esse prefixo justa aí, lembra? Essa justaposição significa então o quê? Que você vai simplesmente juntar os dois sem perda de fonema, tá legal? Então a gente vai ter a junção desses dois vocábulos e aí a gente vai ter uma palavra composta sem perda de fonema, beleza? Venha comigo, olha só. A justaposição. Então, quando não há alteração nas palavras e continuam sendo faladas ou escritas da mesma forma como eram antes da composição. Veja só, então nós temos aí o girassol. Então nós temos aqui, ó, gira mais sol. Não perdi nenhum vocal, nenhum fonema, tá legal? Eu tenho pé de moleque. Não perdi nenhum fonema, ó. Todos eles registrados aí, ó. Tá vendo só? Ok, veja só que eu acrescentei esse S aqui, ó, apenas para gerar o som S, tá ok? Girassol, beleza? Ok. Já a aglutinação
ocorre quando há alteração em pelo menos uma das palavras, seja na grafia ou na pronúncia. Tá vendo só? Aí a gente vai observar, olha só, a palavra planalto, planalto. Eu tenho então como primeira ideia plano e na segunda alto. Tá vendo? Quando eu junto as duas, eu perco esse O. Então, houve alteração, tá ok? Na pronúncia, inclusive, também nesse caso aí na grafia. Planalto, eu perdi esse O aqui. Eu tenho a aglutinação. Então, a justaposição sem perda de fonema. A aglutinação, há essa mudança, essa perda de fonema. Tranquilão? Vem comigo, vamos lá. Então, nós temos aí um resuminho, meu amigo, para ficar tudo tranquilo, numa boa, né? Esse resuminho aí, para a gente poder observar. Venha comigo aqui na tela, olha só. Então, a partir desse resumo, coloca algum detalhe a mais, né, para você observar. Nós vimos, então, que existem as palavras primitivas, e se a gente acrescentar algum morfema aqui, né, nessa palavra primitiva, eu vou colocar as desinências, se eu quiser, né, ó. Eu coloco desinências aqui, correto? Assim, nessa palavra primitiva, a mais, né, em relação a essa palavra primitiva aí, tá ok? Eu vou ter a palavra primitiva com radical, vogal temática. Então, radical mais vogal temática, eu gero o quê? O tema. Se eu quiser flexionar a palavra primitiva, eu vou ter as desinências de gênero e número, beleza? Eu coloquei, por exemplo, aqui a palavra meninas. Ó, meninas. Eu tenho desinência de número, S, desinência de gênero, A aqui. E eu tenho o radical menino. Tranquilo? Beleza. Eu tenho a palavra casa. Eu tenho a palavra casa. Eu tenho o radical CAS, aqui está. Eu tenho a vogal temática A, porque não há oposição de gênero. E aqui eu tenho casa, que é o nosso tema. Aqui está. Beleza? Falamos também que na palavra derivada, deixa eu me limpar aqui. Na palavra derivada, nós temos a presença dos afixos, beleza? Então, nós temos a presença do prefixo, listamos para você, e dos sufixos, listamos para você, né? E aí eu tenho a palavra derivada por prefixação, por sufixação, e por adequação, por eufonia, e por, às vezes, pelo sentido que eu tenho que mudar, eu posso acrescentar também esse morfema, que são as vogais ou consoantes de ligação. Lembrando da palavra cafeteira, né? Sobre a qual nós falamos aí no início da nossa aula. Venha para cá. A derivação, então. Nós falamos, então, da palavra primitiva. Quais são, então, as derivações? Nós vimos a derivação prefixal, a sufixal, a prefixal e sufixal. A diferença da prefixal e sufixal para a parasintética é que a para, ela é simultânea. Você coloca prefixo e sufixo simultaneamente. Abençoar, esverdear, né? Diferente da prefixal e sufixal, que a gente coloca uma a cada tempo. A regressiva é a mesma coisa de deverbal, né? Ó, só lembrar que vai gerar um substantivo abstrato, ok? A imprópria normalmente acontece quando você coloca, também chamado de conversão, né? Quando você coloca um artigo antes, normalmente é isso. A banca normalmente vai colocar para você assim, né? Vai colocar um artigo antes de um verbo, tá? Estudar é importante. O estudar é importante. Pronto, transformei estudar num substantivo, tá? Beleza? O hibridismo que eu falei para você, não se ater tanto ao hibridismo, mas é bom você ler aquelas palavrinhas lá e tal, que normalmente as provas não cobram, mas é bom a gente ficar ligado, tá legal? Tranquilo? Onomatopeia, imitação dos sons, como nós comentamos, né? Aquela repetição e tal. Siglonimização, primeira letra de cada palavra, tá ok? Acrônimo, a diferença entre siglonimização e acrônimo. A gente sabe então que o acrônimo, a gente vai ter as primeiras letras, não, as primeiras letras de cada palavra, e você vai ter um som produzido de palavra, efetivamente. Só lembra de FUNAI, em diferença de PMDB, por exemplo. Tá legal? E as duas eu vou separar também, né? Eu vou diferenciar da próxima, que é a abreviação vocabular. Uma abreviação, você não vai confundir com sigla, tá ok? Muito cuidado com isso. E nós vimos também o neologismo, que é a palavra nova. Neo é nova, tá? Neo é nova. Bom,
Depois de nós falarmos das palavras simples, nós chegamos à composição. Então, a composição de palavras, basicamente, é o quê? A justaposição e a aglutinação. E aí você vai notar o seguinte, palavras, normalmente as palavras que a gente tem o hífen, a gente coloca o hífen para quê? Justamente para poder preservar o fonema, tá legal? Então, é normal quando a gente tem palavras compostas, não é prefixal não, tá? Mas palavras compostas, quando você tem palavras compostas com hífen, você vai saber, então, que é uma derivação, que é uma composição por justaposição, tá? É lógico que mesmo sem hífen há palavras compostas, tá legal? Há palavras compostas mesmo sem hífen que também ocorrem como a justaposição, tá? Tranquilo. Mas acontece muito de quando a gente tira, né, esse hífen, né, a gente acaba perdendo, dependendo da situação, a gente acaba perdendo um fonema, como aconteceu no Planalto, né? Aguardente, Planalto, a gente perdeu aí um fonema. Por isso a gente teve aqui a aglutinação. Tá legal? Então acho que com esse resuminho aí deu pra gente entender legal, tá? E a gente parte, né, para o próximo momento, a gente parte para nossas questões, belezinha? Então só aqui pra gente poder observar aqui esse nosso resumo, faça um print da tela com tranquilidade. Tranquilão? Bom, meu amigo, com isso a gente inclusive revisou, pegou aí esse resumo, né? Essa ideia geral do que nós temos visto aí, e agora a gente vai partir para as questões, tá legal? Um grande abraço, valeu!